Olá, turminha. Vamos aqui à correção da nossa atividade de hoje. Ela está no livro do PNLD de português e a gente está realizando dia 10/9/2020. Então, ele inicia aí de texto em texto, né? Você conhece o jogo da velha? Já jogou? Esse joguinho da bolinha e do xizinho que eu acredito que toda criança já jogou, né? Então, ele diz o seguinte: comente com os colegas as instruções desse jogo. Então, as instruções a gente sabe que é quem completar 3 casas primeiro, consecutivas, ou na diagonal, na vertical ou na horizontal, vence, né? As instruções do jogo é essa. Então, aí ele diz o seguinte, na segunda questão: observe o poema a seguir e comente com os colegas o que ele lembra. Então, só pela gente ver, ele já lembra o jogo da velha, verdade? Sem nem a gente ler, só pela imagem. Aí, continuando aqui, ó. Diferentemente dos poemas que leu nesta unidade, este poema é para ser lido e visto. É um poema visual. Por que, tia? Porque se você só extrair as estrofes e não colocar no desenho, ele fica sem sentido. Por isso que ele diz que é um poema visual, porque a imagem complementa o texto e o texto complementa a imagem, certo? Então aí vamos à leitura, né? Ele diz o seguinte: é para ser lido e visto. Então, antes de ler esse poema, se você não seguir as regras do jogo da velha, você meio que não entende. Aí ele diz assim, ó: com os colegas, faça a leitura oral do poema, seguindo as orientações do professor. Então, quais são as orientações da tia? Que no jogo da velha, você está sempre querendo impedir que o seu opositor complete, né, as 3 casinhas. Então, vamos aqui. Aqui, ó, o primeiro estrofe é esse daqui. Ele diz, vamos brincar de jogo da velha? Aí o 2, o segundo estrofe é esse. Ele diz, vamos, você faz um X e eu uma bolinha. A terceira estrofe, essa daqui, ó. Combinado. Já vou escolher esta casinha para tentar vencer aqui na vertical. Aí, ó, ele quer vencer na vertical. Então, o próximo estrofe é esse aqui, que vai tentar impedir, né? Porque ele já tem 2x, ó. Continuando. Mas eu o impedirei. Pronto. Você se deu mal. Então, primeira estrofe, segunda, terceira, quarta estrofe. A quinta estrofe vem para cá. Engano seu. Sabe por quê? Agora eu posso ganhar na horizontal ou mesmo na diagonal. Quem estava marcando xizinho, tanto poderia marcar as 3 casas aqui, como aqui na diagonal. Então, gente, a sexta estrofe é essa, ó, na hora que ele tentou impedir que o jogador do xizinho completasse as 3 casas aqui na horizontal. Aí diz assim, ah, que pena. Realmente, agora eu não tenho mais o que fazer. Mesmo assim, impediu ele de ganhar aqui, sabendo que ele ia ganhar aqui na diagonal. Ó. Ei, não precisa ficar triste. Eu venci. O nosso jogo chegou ao fim. Mas o que mais gostei mesmo foi de ter você perto de mim, certo? Então, entendido aqui, ó. Primeira estrofe, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima estrofe, certo? Tia, por que esses espaços estão vazios? Porque o jogo acabou, não houve como completar, certo? Então, continuando aqui, na página 119, ele diz assim, ó, responda. Saber as regras do jogo da velha foi importante para determinar em que ordem as estrofes seriam lidas? Por quê? Então, sim, né? Ó, ele diz, espera que os alunos concluam que sim, pois a ordem da leitura dos versos do poema segue os passos de cada jogador. Nesse caso,
A leitura é iniciada pela estrofe com a marcação do X. Segue para a marcação do círculo e assim sucessivamente. Na questão B, imagine que as estrofes desse poema fossem escritas uma abaixo da outra e sem as ilustrações. O poema teria o mesmo sentido, por quê? Então, a gente já viu que não, né? Mas ele aqui trouxe uma resposta. Olha. Os alunos devem concluir que não, pois nesse poema, texto e imagem se complementam para a construção do sentido. A imagem mostra o tabuleiro e as marcações feitas por dois jogadores. Um usa círculo, o outro X. Já os versos indicam as jogadas de cada participante que tem início com o jogador que usa o X. Ok? Questão 4. Na questão 4 ele pergunta assim, ó, quem é o eu lírico do poema? Então, quem fala no poema? Quem fala no poema são dois jogadores do jogo da velha, ok? Questão 5. Releia uma das estrofes do poema. Combinado. Já vou escolher esta casinha para tentar vencer aqui na vertical. Em qual sentido foi usada a palavra casinha? No literal, sentido real, ou no figurado? No sentido figurado, né, gente? Aqui não tinha nenhuma casa de verdade. Então, a casinha era só para representar o local aí que ele ia jogar. Então, item correto é o sentido figurado. Não era uma casinha de verdade. Escreva uma palavra que poderia substituir a palavra casinha sem alterar o sentido da estrofe. Então, ele trouxe aqui como sugestão espaço, local, né? O que deu sonoridade ao poema? Então, o que deu sonoridade ao poema foi as rimas. Sublinhe no poema, com cores diferentes, as palavras que rimam entre si. Então, como o texto é nesse tom, ele não sublinhou, mas ele trouxe, ó. O aluno deve sublinhar bolinha e casinha, com cores iguais. E com cores diferentes, com outra cor diferente dessas duas rimas, você poderia também, ó, vertical rima com horizontal, com diagonal e com mal. Todas têm a mesma terminação e a mesma sonoridade. Continuando, questão 7. Releia mais uma estrofe do poema. Ah, que pena! Realmente, agora eu não tenho mais o que fazer. Aí ele pergunta aqui, ó, que sentimentos do eu lírico fica evidenciado nesse estrofe? Empolgação, raiva ou tristeza? Tristeza, né? Ninguém gosta de perder. Ele diz ainda na letra B, ó, circule a pontuação usada para expressar esse sentimento. Então, os alunos devem circular os sinais de reticência, que são os 3 pontinhos aqui no final. Então, você deveria circular os 3 pontinhos, que a reticência é exatamente indicando aqui, nesse caso, uma pausa na voz da pessoa, né? Quem tá triste, geralmente, não quer mais falar, não quer mais conversa. E ele estava triste exatamente porque perdeu. Explique para os colegas por que, de acordo com o poema, nesse momento não havia mais o que fazer. Espera que os alunos concluam que neste momento do jogo, o jogador que utilizou o X tinha 2 opções para fazer as 3 marcas consecutivas e vencer o jogo, na horizontal ou na diagonal. Aqui, gente, ó, ele tanto poderia fazer o X aqui, se a bolinha não impedisse, e como ele impediu de fazer aqui na horizontal, ele fez aqui na diagonal, ó. Ele estava com esse jogo, ele tinha X, 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 então ele tanto poderia vencer aqui na diagonal, como na vertical, na horizontal, como foi impedido, venceu na diagonal, ok? Continuando. Que mensagem o poema transmite?
Então, aqui no final, foi o que ele disse, né? Ó. Ei, não precisa ficar triste. Eu venci e o nosso jogo chegou ao fim. Mas o que mais gostei mesmo foi de ter você perto de mim. Então, qual a mensagem do poema? Ó, o poema transmite a mensagem de que estar com uma boa companhia é melhor do que vencer um jogo. Então, o jogo, gente, não é importante só porque a gente vence, não, mas porque você está com os amigos, está se divertindo, né? Então, às vezes, é como ele disse, você estar perto de alguém que lhe faz feliz é mais importante do que vencer. Então, tá com 10 minutos nosso vídeo, eu vou parar aqui e continuar num segundo vídeo.